Encarnados, mas vamos seguir. Hoje a gente vai terminar Coragem e entrar em Amor. Olha que lindo. Será que todo mundo realmente ama? É bem legal. É bem legal. Assim, eu confesso que foi um prazer poder chegar e preparar a aula, né? Mas marcar tudo direitinho. Me deu um prazer, assim, gente, me deu uma ansiedade. Me deu uma ansiedade para chegar, né, e falar assim, caramba, tem muita coisa ali para poder falar. E tem mesmo porque coincidência ou não, né? Não tem coincidência, mas na semana passada, retrasada, foi do feriado, não, o feriado foi do outro. Na última aula, né, de constelação familiar, caiu justamente no Evangelho falando sobre essa questão do amor, e aí bateu com quem tinha falado aqui na quarta-feira de Francisco de Assis. Nossa, foi assim, foi muito legal. Ainda falei, você quer que eu faça comentário do Evangelho? Eu vou dar aula daqui a pouco só do comentário do Evangelho. Aí acabou que foi bem bacana. Então vamos ver de hoje o que nos reserva. Vamos lá. Olha só que bacana. O tema da gente é coragem, né? Há muitas vezes, assim, quando a gente precisa da coragem, a gente age e realiza, assim, de imediato, ou a gente, às vezes, demora um pouquinho, hesita, fica, né? E, às vezes, né? Quase que um dos últimos. Reme até conseguir? Os trabalhadores da última hora. O reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Gente, não interessa quando a gente finalmente terá a conscientização e a percepção de quem nós somos diante do Pai. Não interessa quando a gente finalmente terá essa realização, quando a gente deixar que o nosso self se manifeste pleno, vitorioso. A alegria de servir, a alegria deste momento, será a mesma alegria daquele que já conseguiu realizar esta conscientização há muito mais tempo que nós. Deus, justo e bom, dá a seus filhos na igualdade, dá a seus filhos, né, não privilegia um ou outro. Todos nós temos, entre aspas, a mesma, como dissemos aqui na Terra, recompensa. Não interessa se um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. A diferença é que aquele que conseguiu há mais tempo ter essa conscientização, ele vive há mais tempo nessa plenitude. Ele usufrui dessa plenitude há muito mais tempo. Então, a ele, esse sofrimento maior, essa dor, né, que ainda sentimos quando não conseguimos
ter esse processo da individuação realmente concretizado em nós, isso ele já não tem. E nós ainda permanecemos nesse sofrimento enquanto a gente não, né, finalizar o processo. É essa a diferença. Mas a alegria, né, o que vem, o que a gente conquista nesse momento é a mesma coisa, é o mesmo prazer, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos o mesmo direito, né? Então, por isso que a questão dos últimos serão os primeiros também é uma outra leitura. E aquela coisa do o próprio Jesus fala, quem é o maior no reino? É aquilo que se fizer menor. Então não tem essa questão da competição, um querendo ser maior que o outro, ou acumular tesouros no plano espiritual para dizer que eu sou rico. Pelo contrário, aquele que mais acumula tesouros no plano espiritual é aquele que ainda se acha como? Entre aspas, pobre para a nossa percepção, porque ele sabe que ele é apenas um servo, ele é apenas um caminho, ele é apenas um instrumento de Deus. E o que ele faz não é o que ele faz, mas ele simplesmente faz a vontade de Deus. É Deus que se manifesta por ele e não o seu próprio ego. Então não tem essa questão, né, do quanto que eu vou ganhar, ou menos ou mais. Interessante, né? Bem, acho fantástica essa parábola. Acho linda. Isso que a Jana falou, né, na leitura do Evangelho, de que não importa, realmente não importa quando, né? Às vezes a gente fica quando, a questão é o compromisso que nós temos. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser nessa vida ou na outra, não importa, mas nós já sabemos qual é o nosso destino e qual é o nosso compromisso com ele. E aí, quando acontecer, aconteceu, porque não depende, não é só de fazer, é de ser, é a graça divina, é algo que a gente recebe. Jesus, quando ele via qualquer pessoa, ele era o próprio reino de Deus. Então, o que ele via nos outros? O reino de Deus. Então, para ele, naquele momento, todos estavam no reino de Deus. Então, quando um se ilumina, todo mundo se ilumina para ele. Todo mundo se ilumina junto. Vocês entendem? Porque todo mundo tem esse reino solidificado em nós. Falta só a gente olhar para ele, né? Às vezes parece que o tempo está meio nublado, a gente não está olhando, mas ele está ali. E quando você acha esse reino em você, você acha em todo mundo, você vê em todo mundo. Então, todo mundo se iluminou junto com você. As pessoas podem só não estar exercendo isso ainda. E quando você se ilumina, como a Jana falou, não existe mais um eu ali que quer alguma coisa, que faz. Quem faz é Deus através desse corpo. Mas não há esse eu, porque não há uma identificação com o ego. Porque você já se torna um com o Pai, como Jesus o era. O né? Com certeza. Vamos lá, então. Mestre Jesus, amado, companheiro, guia, Joana de Anjos, nossa mãezinha, nossa mentora, também amiga e companheira, a todos os mentores desta casa, aos nossos mentores, mais uma vez agradecemos muito por aqui estarmos, agradecemos pelas portas abertas desta casa para nos receber e proporcionar um momento de reflexão interna, da coragem para olharmos para dentro de nós e encontrarmos a beleza de Deus, mesmo naquilo que achamos mais tenebroso dentro. Mas rogamos sempre para que nos auxiliem, para que nos guiem, para que nos conduzam e nos intuam ao longo desse próximo momento, para que as reflexões aqui feitas não sejam feitas pelos nossos egos, mas justamente pela voz de Deus, e que a consigamos ouvir plenamente com os ouvidos do Espírito, e que a consigamos sentir com o coração do nosso próprio Espírito. Abençoe todos nós, encarnados e encarnados, e que aqui façamos sim, Senhor, o encontro contigo, mais íntimo e profundo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, a gente parou o quê? Né? Foi nesse daqui que a gente parou sobre a coragem. Uma rápida recapitulação. Então, coragem não é o destemor, coragem não vem a ser aquele ímpeto de vou fazer, vou arrasar, acabou e ponto final, mas é o agir com o coração, né, de core, de coração, e agem, que vem a ser da própria ação. Então, é pensar, analisar, ver os meus limites temporários, ver o que eu posso fazer, minhas possibilidades, e, principalmente, racionalizar em cima
do próprio momento e perceber que nós não estamos paralisados, que essa, né, paralisação, ela vem realmente o quê? Nós que impomos para nós, mas não ela exista de verdade, né? E que muitas vezes, aos olhos do mundo, o que seria um sinal de fraqueza é, na verdade, a maior coragem do mundo, né? Eu dizia o próprio Renato Russo na música que ter amor é a maior fortaleza, enquanto para alguns você ser amoroso ou ser piedoso seria sinal de fraqueza, de você não conseguir suportar, vamos dizer assim. Muitas vezes tem que ter muito mais coragem para silenciar, para poder manter, né, aquelas palavras dentro de você, do que simplesmente chegar e expulsar e jogar na cara do primeiro que aparecer. Portanto, o conceito de coragem aqui está vendo em cima do conceito mesmo dentro da doutrina, dentro do ensinamento de Jesus, do próprio Evangelho, e não simplesmente aos olhos, né, do mundo. Vamos então? Então, diz o seguinte: necessário coragem para analisar com tranquilidade cada fase da existência física, como parte do processo de crescimento inevitável que culmina na morte orgânica e incapaz de extinguir a vida. Dispondo-se ao crescimento interior e à realização social e familiar, nos negócios e nos empreendimentos profissionais, o indivíduo necessita dessa coragem dinâmica, criativa e fortalecedora, que não esmorece diante do aparente fracasso, por entender que toda conquista é portadora de um preço específico. Isso me faz lembrar uma história real, né? Quem aqui conhece a história da vinda do Starbucks para o Rio de Janeiro, sabe que tem uma história, assim, ao mesmo tempo triste, vamos dizer assim, né, aos olhos do mundo, mas uma grande vitória. Só os nomes que eu esqueci. O responsável por trazer essa franquia, ele abriu a primeira loja no centro da cidade, né? E aí ele quis abrir a segunda, e a segunda abrindo, quem iria tomar conta seria a sua esposa. Então, ele dedicou-se, você vai ser minha companheira, eu tomo conta da filial do centro e você vem a ser, né, daqui de Botafogo. Só que, perto da inauguração, ela sofre um acidente e morre, e desencarna. E ele se vê como? Assim, iniciando um empreendimento novo, tem um novo empreendimento, uma aposta com uma filial para ser aberta ali, né, para justamente, para que seria da esposa dele, lembrança e tudo, o que ele faz? Ele tem essa coragem, não, eu vou dar sequência pela vida, não pensar em morte, mas pela vida. Então, ele se une aos seus funcionários, dá sequência a essa filial do Starbucks, que até hoje está lá e próspera. Abriu também outras e tem até a plaquinha em homenagem à esposa dele, né, na filial. Imagina se esse homem não acreditasse nele, não acreditasse na vida, não acreditasse na questão da força realmente do amor, e simplesmente perante a essa dificuldade, simplesmente desistisse. Né, jogasse tudo para o alto, como não vou ter coragem, não vou conseguir, não vou ter força, porque perdi, né, a minha esposa e assim por diante. De onde vem essa força que, não, eu vou seguir em frente, vou vencer, eu vou lutar e por ela também irei fazer isso, por mim também irei fazer isso. Não tem como a gente iniciar um novo empreendimento, iniciar um novo plano na nossa vida, mas algo realmente que nos mova para frente sem essa própria coragem. A gente já viu na aula passada. Porque nós temos esse impulso para seguir adiante, para justamente conseguirmos ir na nossa evolução. Senão a gente fica parado, estagnado. Senão, no bem bom, legal, maravilhoso, o quê? Me relaxa e vamos embora. Né? Vida boa, água, sombra, água fresca, vamos embora e assim vai. Exatamente. A Olga está trazendo para a gente, né, que diante de tantas dificuldades, tantos aparentes obstáculos, né, o não se entregar à depressão, nem muito menos, né, essa autocompaixão e acabar sendo paralisado, mas sim... Exatamente. É isso que acontece. Gente, desafios todos nós vamos ter. E há momentos que parece que dá vontade realmente de
sabe, assim, tipo, mundo para, porque eu quero descer, porque tá difícil. Porque vem um de um lado, vem o outro do lado, vem muita coisa ao mesmo tempo, mas se eu não tiver essa fé dentro de mim, que me faz crer que, se tudo isso acontece, existe um propósito maior, e confiar no próprio Evangelho, e quando diz que Deus não dá um fardo maior do que você seja capaz de suportar, capaz de carregar, se eu não tiver essa fé, eu não consigo em mim utilizar essa coragem. Que eu busco essa coragem, eu encontro a coragem dentro de mim justamente em cima dessa crença maior, dessa fé maior. Né? E para isso, eu tenho que me dar um sentido para o que está na minha frente, para cada dificuldade, para cada desafio, senão eu não vou me mover. E aí isso que entra, que João fala, necessário coragem para analisar com tranquilidade cada fase. Porque o nosso maior problema, é lógico, quando vem tudo uma vez só, vem aquela enxurrada, a nossa mente fica como? Completamente lá, conturbada, fica acelerada e querendo, no imediatismo do momento, resolver tudo. Porque dói, machuca, dá incerteza, dá um medo. E aí que entra o quê? A serenidade, para não se precipitar. Porque se você se precipita, você é o impulsivo, você justamente é o destemido e não o corajoso. O corajoso é isso aqui, você parar, muitas vezes tem que recuar um passo para parar, analisar, ver o que eu tenho, quais são as ferramentas, qual é a situação, como é que eu posso atacar e como que eu posso melhor agir. Isso que vem a ser, né? Podem reparar que até mesmo nas grandes batalhas físicas, humanas, terrenas, os grandes vencedores não foram aqueles que saíram, mas sim o quê? Calma, planejaram, vamos com calma, tem que procurar, né, analisar cada situação. Tá caladinha hoje. Tô escutando. Não, é exatamente isso que a Jana falou, né? Porque a coragem não é... Por exemplo, no caso desse exemplo, né, que a Jana trouxe, talvez muitas pessoas iriam achar que a coragem veio em ele abrir o Starbucks ou algo de fora, né, algo que ele utilizou no investimento, alguma coisa. Mas a coragem verdadeira está quando ele usa o que há dentro dele. Quando ele ali, naquela situação onde ele ficou, eu não conhecia a história, conhecia agora, provavelmente ele ficou dilacerado inicialmente, né, porque foi tudo muito próximo, ele tirar forças dele mesmo, porque ele sabe que não vem dele. Então, aí a gente volta para aquela história, Francisco, dai-me Francisco. Ele não tirou forças de algo externo, ele não teve uma coragem de fazer algo externo, é uma coragem de abdicar do que você está ali, dessa coisa interna, desse medo interno de seguir em frente. Não é medo de perder algo, porque esse algo não é nosso. A coragem tem a ver com algo interno nosso, esse movimento de aproximação com o sagrado. Porque é necessário coragem para isso. E a gente consegue, cada vez que a gente está mais próximo do Senhor, mais coragem a gente tem, porque mais força a gente tem. E maior identificação nós temos, né? Porque quando ele consegue ficar mais perto de Deus, vamos dizer assim, que o mais perto não é o físico, é aqui, é a nossa mente, nossa ligação realmente psíquica com o próprio Deus. Eu me vejo nele, e vendo a sua força, eu reconheço que esta força também existe em mim. Então, por que eu vou recuar? Por que eu vou temer? Por que eu vou chegar e recusar o convite, né, a esse desafio, a vencer esse desafio? E aí vem realmente esse reconhecimento maior, que é lindo. E cada vez mais, quanto mais essa desidentificação que a Jana falou, menos medo eu tenho de perder as coisas, porque eu sei que as coisas não me pertencem. Eu sei que as coisas são transitórias. Então, a coragem passa a ser cada vez mais natural, porque você sabe que aquilo pode estar naquele momento, mas aquilo não é para sempre. O que é para sempre? É o ser, é essa ligação com o divino. Então, quanto mais próximo, maior a minha desidentificação, então maior o meu medo de perda, porque no final a gente não perde. A gente não perde nada, as coisas não são nossas para a gente perder. E nós mesmos, nós estamos aqui, sempre imutáveis, né? O ser em si, nós, espíritos, somos imutáveis. Então, é uma questão só da gente ter essa coragem de autoconhecimento.
Mas que bom que vem essa insegurança. Lembra a questão do medo? Para que serve o medo? É apenas para nos alertar, fazer com que a gente pare e consiga analisar. Porque se nós não tivéssemos essa insegurança, como é que nós iríamos agir? Pelo impulso. Seríamos impetuosos, vamos dizer assim, a forma, né, do, vamos lá, vamos logo, estou enfrentando, o destemor. Então, essa insegurança, ela tem que ser usada como nossa aliada. Ela é muito boa. Ela só serve para chegar a fazer o quê? Frear, fazer com que a gente pare, pense, analise e enxergue por todos os lados, todas as opções, todas as questões presentes na nossa frente. É para isso que ela serve, para que ela serve. E ainda bem que ela existe. Por isso que João, mas, repito, não é à toa que a sequência dos capítulos agora, os finais de João, não são à toa. A coragem maior para quê? Para assumir esse amor dentro da gente. E quando a gente assume esse amor dentro da gente, eu consigo também ter a coragem para dar, entre aspas, adeus a este meu ego com o qual muitas vezes eu me identifico. Eu vejo esse ego como meu companheiro e não como a minha identidade. Eu vejo que a minha identidade é outra coisa muito maior do que isso. É superior. Que esse meu ego é como se fosse apenas aquele amigo deste momento, né, do qual eu preciso para conseguir cumprir esta jornada. Mas eu não há uma identificação dele comigo. Eu não sou este próprio ego. Eu não me vejo como Janaína. Me vejo como, assim, pronta para, Senhor, se tu me chamares para uma outra jornada, para um outro lugar, com outras pessoas, com uma outra tarefa, eu me dispo totalmente desta vestimenta que eu uso, que eu uso assim, e totalmente sem apego e sem lamentar e sem querer que ela volte, e me entrego o quê? Ao caminho seguinte. Aí que vem a morte. Entendeu? Vem, é o amor seguinte, é o próximo. Quem coloca a mão na charrua não pode olhar para trás. É exatamente isso. Se você teve você tem que ter a coragem de colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Como a Jana falou, se o Senhor te chama, aparece para você agora, te chama, você vai falar, peraí, deixa eu me despedir dos meus filhos, deixa eu olhar aqui meus netos, falar com meu marido, ou você vai ter a coragem de se entregar a Ele, porque você sabe que ali tem tudo que você precisa. Vocês já pararam para pensar? Mas ele é irresistível. Por isso que a lei de progresso é isso, é porque ele é irresistível. Talvez ele te chame agora, como no Evangelho, e você não aceite. Mas daqui a pouco ele vai te chamar, porque ele te chama o tempo inteiro. E aí, você no seu processo, você não vai olhar para trás, porque ele é irresistível. Não tem jeito. Porque a gente está pegado ainda, a gente não aceita o convite de Deus, e nós fechamos nossos ouvidos devido ao grande apego que nós temos, porque como a nossa visão é tão limitada, eu só vejo o que está aqui, nesse momento, e mais nada, eu não consigo enxergar o que tem além, eu acho que somente isso eu tenho. Então, aquela coisa, como é que eu vou abrir mão da única coisa que eu tenho? Entendeu? No domingo, no Cera de Luz, aí estava falando com o pessoal daqui, né? E eu trouxe duas fotos. Uma de como é que o míope enxerga e como é que hipermetropia não é... Não, é o que é para perto, que tem problema para perto, a divisão para perto. Não, miopia é para longe, tem um outro nome que é hipermetropia. Acho que é hipermetropia. Então, a diferença... Muitas vezes nós somos míopes o tempo todo. É aquele que só consegue enxergar o problema de aqui, de agora, e não consegue enxergar que isso aqui está preparando para algo melhor. Ou, né, agimos com a hipermetropia. Só conseguimos, no caso, na verdade, enxergar o quê? Ali. E não consigo perceber que, neste momento, alguma coisa me chama, alguma coisa pede minha atenção. É aquele cara que... trabalha sem parar para conseguir fazer a poupança para o seu filho, para ele poder ir para a faculdade.
Mas para isso ele não passa o final de semana na sua casa direito, não dá atenção para sua família direito, porque a visão dele está apenas onde? Lá no futuro. É justo o que ele faz, é bacana, mas ao enxergar apenas ali, ele não se dá conta que às vezes o que esta criança mais precisa não é do dinheiro para a faculdade, mas é do amor dele, entendeu? Então no dia que a gente colocar os nossos óculos verdadeiros para equilibrar essa visão e conseguir enxergar essa totalidade, ok, e que óculos são esses aí? É o Evangelho. É o que Jesus veio nos ensinar. É através dele que eu vou conseguir enxergar melhor essa totalidade. Agora tem que ter coragem. Isso. Porque essa questão dessa visão, de a gente não escutar, né? Porque o Senhor fala com a gente a todo instante, Ele nos envolve a todo instante. A questão é a gente se fazer perceber desse amor, desse envolvimento que acontece. Nós estamos agora envolvidos por Jesus. A gente vai sair daqui envolvidos por Jesus. Por que a gente não se percebe? Porque a gente não se acha merecedor. Nós ainda estamos identificados com as coisas do mundo e não temos a coragem de olhar para dentro, para essas questões que se mostram e aparentemente faz com que a gente pense horrores da gente. E aí a gente não se acha merecedor. E aí a gente começa a querer fazer coisas para poder merecer esse encontro com Jesus. Só que enquanto a gente está fazendo coisas, Jesus já está aqui com a gente. Esse encontro já existe. Falta a gente abrir o olho, ou melhorar, ou botar o óculos certo, né? Só que quando a gente percebe ele, porque não é uma questão, vamos voltar, não é uma questão de fazer coisas. Quantas coisas eu faço? Porque quando eu estou querendo fazer coisas para merecer o amor, para merecer essa união, é o meu eu querendo fazer. E no final não sou eu que faço, é graça divina, Ele dá. O amor, que é o nosso próximo tema, ele se compra? Ele é questão de merecimento? Vocês acham que é merecimento o amor divino? Sim ou não? Não, ele é de graça, ele é graça divina. Por isso Deus é amor. Exatamente, então é uma questão de ser. Enquanto a gente fizer coisas, só fazer, para poder merecer este amor, a gente está no ego, a gente tem que ser o Evangelho, como a Jana falou, botar esse óculos, vestir essa roupa do Evangelho, eu sou o Evangelho. E aí você vai se descobrir banhado no amor de Deus, ao tempo inteiro. Por isso que no final, aí volta o que a Jana falou lá no início, da iluminação. Você vai descobrir que você sempre esteve ali, você só não olhava para isso. Então não importa se alguém foi primeiro ou não foi, você vai ver que você chegou, você está ali. Vamos lá. Totalmente. A aula que vem vai ser, nossa, você tum. Ai, gente, não isso fala. é lindo. Não vou poder vir, gente. Já vou falar logo que vou ficar com saudade. Vamos lá. Vivendo numa sociedade que se caracteriza pelo isolacionismo, pelo egoísmo, que prefere o interesse imediato, a troca de favores, é natural que alguém rompa o condicionamento e tenha coragem de ser diferente, desenvolvendo o gênio criativo e o sentimento de compaixão pela ignorância, solidarizando-se com a vida e com todos os seres, né, sencientes. Gente, a atualidade de hoje, que cada um fica como? Na sua ideia, no seu pensamento, na sua ideologia, no celular, na sua casa, na sua televisão, no seu apenas, mais nada. E quando você age de forma diferente, criticado, olhado assim meio que estranho, o que é isso? Como assim, né? Esquisito. Nesse momento, como é que quem tem a coragem de chegar e quebrar esses parâmetros? Quebrar, agir diferente. A coragem de receber uma crítica fora, porém consciente que essa crítica vem ainda pela ignorância do outro, por não conseguir enxergar de uma outra forma, né? Como eu já consigo, de repente, enxergar, certo ou errado, não é um processo, mas eu consigo, pelo menos, enxergar de uma outra maneira, né? Quebrar parâmetros, quebrar regras, que nós construímos para nós mesmos no nosso dia a dia. Tem que ter muita coragem.
a gente pensa assim, em relação hoje à nossa política em si. Muitas pessoas falam assim, porque todo político é corrupto, todo político que entra lá, se não for corrupto, vai ficar corrupto porque o meio, né, acaba corrompendo. Na verdade, eu vejo ainda como pessoas que muitas vezes até têm sim uma boa vontade, desejam sim, mas não tiveram coragem de fazer com que a sua vontade, ou pelo menos o seu desejo de melhora ou de melhoria para o país, fosse mais forte que um sistema ali ao redor. Em que muitas vezes aqueles também que estão ali ao redor também não têm coragem de romper. Ou seja, somos um grupo de ausência, na ausência da coragem, quando todos nós gostaríamos, de repente, que houvesse a mudança, entende? E basta, muitas vezes, mudar para que o outro possa perceber e, pelo menos, olhar assim, caramba, quem é esse cara que está agindo dessa forma e está tranquila? Né? Como a Aninha falou, quando você se ilumina, todo mundo acaba se iluminando, porque eu enxergo o outro de uma outra maneira. E, ao enxergar o outro da outra maneira, eu passo a agir com ele diferente. E aí, o próprio Jesus disse, não ponhais, né, a candeira debaixo, né, a candeira debaixo do alqueire. Não coloque a sua luz escondida, mas sim o quê? Ilumine também os outros, mas ilumine pelas ações, não apenas pelas palavras. Nós aqui estamos falando, volto a falar, nós não somos assim, exemplos para ninguém. Apenas, né, estudamos, lemos, sabemos, pelo menos consciente na nossa mente em si. Agora, isso tem que estar tatuado em nós, né? Não apenas o falar. Então, não falo aqui como alguém que já tivesse totalmente essa coragem plena em todos os momentos, né? Não, abrindo meu coração, não é isso. Concordo quando alguém fala, mas é difícil. Sim, é difícil, mas é o que tem que ser, é o que é a verdade, né? O fato é que a gente consiga enxergar essa verdade em tudo. Mas parece que temos que quebrar parâmetros. Nós já falamos aqui vários exemplos sobre isso, da questão da nossa vida social, quando você, de repente, escolhe fazer um trabalho, ao invés de sair com seus amigos para, sei lá, uma festa, ou, de repente, uma comilança, quando você escolhe e se recolher mais cedo, poder acordar no dia seguinte mais cedo, para vir fazer um trabalho no Seara de Luz, por exemplo, e isso vai fazer com que você deixe o grupo um pouquinho, né, mais cedo. E alguns falam, mas já vai, Carola, Beata, seja o que for, ser julgada de uma outra forma, mas isso me dá prazer, é isso que me dá alegria, um sentido. Não é o se isolar dos seus amigos, não é isso, mas, e você, por que você também não vem comigo? Não, isso aí é um saco, isso aí é chato, eu prefiro ficar aqui no bem bom. Cara, legal, então se isso que te satisfaz ainda hoje, ok, eu te respeito, mas o que me satisfaz é outra questão, né? No momento em que todo mundo, de repente, decide seguir o caminho para cá, e você percebe, esse caminho não vai levar muito longe, então vai me dar muito trabalho, no sentido de vai me prejudicar bastante, e eu decido seguir um outro caminho, mesmo que os outros me achem maluco por isso, eu vou e faço, igual o peixinho dali, ó. Eu quero um outro aquário, não é esse aquário que eu quero, não é isso aqui, seguindo a mesmice. Eu quero descobrir que tem um aquário com uma água muito mais limpa, muito mais saudável, que vai me deixar muito mais feliz, vai me fazer nadar muito mais livre, e é ali que eu quero, né? Mesmo que todo mundo esteja o quê? Todo mundo esteja prendendo a gente, né? E família e tudo. Quando você se diferencia, né? Tem aquela história do martelo, é ali que vão bater, né? Uhum. Naquele prego. Mas as pessoas podem bater no que for, porque não há... Aí a gente volta para essa desidentificação. Quanto mais no autoconhecimento, menos identificado com as coisas a gente vai estar. Então, eu posso me diferenciar, que não é um trabalho fácil. É um trabalho que necessita de muita coragem, porque quando a gente fala em coragem, a gente pensa num grande empreendimento, né? Tem que ter coragem para fazer grandes coisas. E qual é a maior coisa que a gente pode fazer na nossa existência eterna? Qual é? É a gente se iluminar. Esse é o nosso maior empreendimento. Quando a gente encarna, a gente não encarna para ficar fazendo coisas. A gente faz coisas que é o nosso caminho para essa iluminação. É o nosso caminho para que a gente se faça esse evangelho. Então, você se identifica com o seu ego e aí você não perde mais as coisas. Mas, para isso, precisa coragem de parar e se diferenciar.
E aí, quando você se diferencia, as pessoas podem bater fisicamente, verbalmente, né? Não deveriam, mas no final, se você está ali, vou falar apanhando de forma, né? Mas se você está ali sofrendo por algum preconceito ou alguma coisa, quem está sofrendo? Não é você, porque no final esse corpo não é seu. Esse corpo é de Deus, Ele me deu para que manifeste a vontade dEle aqui. Vocês entendem ou eu estou muito louca hoje? Essa coisa da coragem, eu acho que, como ela exemplificou, né, na questão de que a pessoa precisa ter coragem de se diferenciar. Mas eu acho que o que acontece também é que, como hoje em dia a gente vive muito naquela situação de que eu tenho que fazer parte de alguma coisa, o medo da pessoa se diferenciar é o medo, não é nem só é o medo da própria exclusão mesmo. Sim. Né? Porque o sistema normalmente, seja ele qual for, normalmente o grupo é muito maior. Então quem tem a audácia, ou para o grupo é uma audácia, para nós é uma coragem de se diferenciar, de achar o seu próprio caminho, de não sei o quê, aí como diz, vai pagar o preço de repente sair da manada, sair, o peixinho vai ficar sozinho lá no aquário. Tem gente que não tem estrutura para ficar sozinha lá no aquário. Então existe o preço, né? E para isso é o que acontece ali. Você precisa mudar a visão de que o que você deixou não tem mais nada a ver com você. É largar o homem velho. O homem velho. É morrendo que se vive, né? E ter coragem de prosseguir mesmo sozinho e saber que outro grupo igual a você existe. E é porque a gente já vem... O apego aos antigos é muito forte. Você vem caminhando junto com um monte de pessoas e de repente você diz, não é mais a minha turma. Vou ficar sozinho um tempo. Vai ser criticado, vai ser isolado. Então é coragem em cima de coragem. Então, é porque nesse caminho, todos nós temos algo que nos leva ao pertencimento. É natural, porque se nós queremos nos unir ao Pai, nós temos uma necessidade de pertencimento, de pertencer a Ele. Só que nós compreendemos as coisas horizontalmente ainda. Nós não verticalizamos esses sentimentos. Então, se a gente tem essa vontade de pertencer, ao que eu quero pertencer aqui? Ao mundo. Então, eu quero fazer parte daquele grupo. Para fazer parte daquele grupo, eu tenho que ser parecido com aquele grupo. Só que aí a gente começa a descobrir que não é bem isso. Peraí, eu estou pertencendo, mas eu não estou pertencendo verdadeiramente. Não estou sendo... E isso vai com esse autoconhecimento no início. Você vai percebendo, você fala, peraí, não é isso, eu não estou sendo eu, então não sou eu pertencendo. Porque se quando eu estou com aquele grupo, eu não sou eu mesma, não sou eu ali que faço parte dele, é outra persona. E aí você começa a se diferenciar. Só que nesse caminho de diferenciação, chega um ponto que é uma mudança brusca. Que eu acho que às vezes a gente faz algumas mudanças bruscas que são pontuais e durante esses períodos a gente tem pequenas mudanças. Então, chega ao ponto de uma primeira mudança muito brusca. Quando você corta com a sua vida passada, quando aquele homem velho morreu, só que esse homem novo, ele ainda está na gestação, vamos dizer assim. Você ainda não está num ponto onde você se sente pertencido, onde você tem essa compreensão. Então, se você não está no mundo e você ainda não está nesse pertencimento divino, aonde você está? Em lugar nenhum. Então, você está sozinho, e esse é o grande medo, esse é a grande dificuldade, é o período mais difícil, esse período solitário. Mas é necessário que a gente passe por ele, é necessário que a gente viva essa experiência para a gente poder olhar cada vez mais para a gente. Porque quem eu sou nesse período onde não tem ninguém? O que eu realmente quero fazer? E no final você vai descobrir que você sempre esteve acompanhado. E aí você vai fazendo esse movimento, e aí o pertencimento, você vai verticalizando ele, e você vai ver que você pode estar sozinho no ambiente, mas você é conectado com qualquer um. E aí entra o amor, porque o amor você não precisa estar perto.
o verdadeiro amor? E como que você não precisa estar perto e você ama aquela pessoa? Porque eu sou conectada com ela. Então, eu só posso sentir o verdadeiro amor quando o verdadeiro, esse amor mais divino, quando eu passo por esse processo de pertencer, esse pertencimento verticalizado. Pode ter certeza que até mesmo do outro lado, o grupo que fica, né, quando vê alguém sair, quando vê alguém que o abandona, também sente medo. Porque se alguém saiu daqui, como alguém ousou nos deixar? Como a questão da valorização do próprio eu, né? Mas como me deixou aqui? E muitas vezes a questão do eu se apega tanto a esse eu com medo de se ver como errado, como equivocado naquela escolha. Gente, assim, se ele saiu, que de repente é alguma coisa aqui que não está legal. Então, eu não estou legal, o quê? Nos faz muitas vezes até a criticar o outro e fazer tudo para que o outro não saia, não necessariamente porque a gente deseja que o outro fique aqui porque eu gosto do outro, mas porque eu não quero ser contrariada pelo próprio outro, né? Nossa mente, ela... Exatamente, também não quer ser abandonado. Não apenas pelo outro, como também pelas minhas próprias ideias. Eu não quero desapegar das minhas ideias, né, daquilo que eu acredito agora nesse momento, nas quais eu me agarrei, vamos dizer assim. E o que a Ana falou é verdade. Por isso que até na parábola do semeador, né, quando o semeador saiu para semear e jogou a semente em vários solos. Se este meu solo não estiver muito bem preparado para eu poder justamente fazer essa escolha, se eu fizer essa escolha no impulso, meramente por questões de modinha ou porque, estou empolgado, vou fazer, mas não está muito firme, realmente você vai viver esse limbo do, e agora? A quem eu pertenço? Onde eu estou? Então, quando você tem essa convicção de, peraí, o que eu busco é muito maior que isso, o que eu busco é algo que transcende, né, onde eu estou, ou o que eu estou fazendo, com as pessoas com que eu estou fazendo, não para as pessoas, mas porque elas representam agora, neste momento, para mim. Quando eu tenho essa convicção, essa saída, ela é mais suave, embora... É suave, porém, né, dolorida, vamos dizer assim. Mas você, que aí que entra nessa dor, você tem a certeza de essa dor que eu sinto tem um sentido maior, tem um valor maior, porque tem um propósito maior, né? E você acaba meio que se acostumando e encontrando também outros grupos, outras pessoas que também vivem, né, isso. E Jesus já dizia no Evangelho mesmo, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Em que a mãe ficará contra o filho, em que a cunhada ficará, entendeu? É isso, para causar em nós um despertamento. Se não houver esse confronto inicial, não há o despertamento, porque eu preciso desse contraste de ideias para conseguir analisar, e agora? O que realmente pesa mais para mim? Né? E muitas vezes nós não temos essa fortaleza para seguir adiante na escolha. É necessário, às vezes, recuar um pouquinho, reanalisar ou fortalecer, esse pensamento, essa ideia, para poder, né, seguir adiante. Uma coisa é certa, a gente pode até, de repente, recuar um pouquinho, mas que esta caminhada vai seguir em frente em algum momento e ela não vai ter como você parar, isso é certo, isso é fato. Né, com certeza. Você ia falar uma coisinha, você levantou o bracinho. Não conheço. É do Eckhart Tolle, né? Eu acho.
Porque eu falo assim, a gente dentro da pedagogia, né, dentro da questão do magistério, né, em si, que a gente descobre, existem diversos métodos de ensino para o mesmo conhecimento, né? Então, nós falamos o seguinte, não existe o método mais indicado ou mais ideal, existe o método que melhor se encaixa com as nossas necessidades, né? Então, se você é uma pessoa que, de repente, precisa ter alguém muito mais lá no teu pé, marcando uma disciplina, porque senão você se perde, eu preciso de um método muito mais disciplinador do que realmente aquele que, né, seja o solto, vamos dizer assim. Então, eu diria que todas as fontes que falam de uma verdade maior, que falam de um conhecimento maior, que falam de algo que é para fazer com que a gente cresça de verdade, não na matéria, mas como espírito, mas como ser humano, mas como, né, algo que transcende esse momento do agora, vamos dizer assim, é válido independente da linguagem. Porque se você for perceber, se eu pegar aqui o Evangelho, se eu pegar o livro de Joana, se eu pegar esse livro, se eu pegar um livro de Deepak Chopra, se eu pegar várias outras obras, até mesmo outras obras religiosas, de outras religiões, estarão falando do mesmo conhecimento, do meu despertar, e de maneiras diferentes. Então, eu diria o seguinte, que pode ser tido uma conjunção de momento, da linguagem, ou seja, aquela linguagem, de repente, para você foi mais tocante em si, né? Então, por isso a gente fala que o conhecimento não pode estar no nosso estudo apenas fechado em uma obra apenas. É importante você ouvir o que pensam também outras áreas a respeito disso e você conseguir fazer uma análise e uma interseção desses conhecimentos. Aí é melhor perceber como você leu o livro, ele foi um divisor de águas, você ouvindo agora, né, o que Joana traz para a gente, complementa, reforça. Exatamente, isso dá e vai crescendo cada vez em nós, de tipo, caramba, verdade, eu não estou louca nesse mundo. Pelo contrário, é isso mesmo, e é muito gostoso. Exatamente, percebe que está no caminho certo. Exatamente. O espiritismo, as religiões, né, no geral, elas são um caminho, são todas ótimas quando as pessoas se propõem a realmente ser, né? Porque não há religião boa ou ruim, existem pessoas boas ou ruins. Mas elas dão um suporte incrível para essa caminhada. Porque é exatamente isso que vocês levantaram. Nessa fase onde você está no limbo, você sabe, porque você já frequenta o meio, que é um processo. É como se você fosse guiado. É esse o papel da religião. Ele é um guia. Jesus, ele deixou ali no Evangelho um guia de como a gente faz isso. E quando você está consciente disso, as coisas ficam mais fáceis. Então, quando a gente entra aqui no SEJA, a gente tem que entender a oportunidade que é você estar no meio de pessoas que buscam a mesma coisa. Porque, no final, o processo é solitário, mas te dá um refresco. Porque passar por esse processo sem nada é muito mais difícil. Muito, muito. Vocês não podem compreender o quão difícil é. As pessoas acham que estão loucas, porque elas não têm esse conhecimento. Têm o conhecimento de outras vidas, mas não consciente. Então, a oportunidade que a gente tem aqui é muito grande e a gente não aproveitá-la é de uma tristeza também muito grande. Porque a gente pode fazer muito com o que a gente aprende aqui, com apoio que um oferece ao outro o tempo inteiro. Isso é de uma riqueza inigualável. A gente precisa aproveitar essa oportunidade e também se fazer essa ferramenta para o outro que também quando chega aqui. Porque realmente é um processo sozinho, mas ele não precisa ser solitário. Porque algumas pessoas fazem esse processo solitário e é muito, muito sofrido. Muito. Demais mesmo. Bom, vamos lá. A aplicação, então, da coragem, né? Nossos minutinhos finais. A coragem deve ser exercitada em pequenas ocorrências e diferentes cometimentos. A aceitar o insucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória, faculta e estimula a coragem para novos tentames. Já falamos sobre isso. Às vezes, haverá momentos em que eu terei que recuar, terei que parar um pouquinho para analisar. Como a Olga falou, bate a insegurança. Que bom que ela bate. Para chegar o quê? Analisar melhor, paulatinamente, e não sair, né, demais.
E também para que haja um melhor aprendizado dessa questão da coragem, eu também não tenho que chegar e sair do 6 para o 60, uma vez só. Eu posso, aos pouquinhos, um passo de cada vez, para fortalecer o meu terreno, para conseguir que essa semente ela entre e realmente germine dentro de mim. E não simplesmente achar que, já que eu sou capaz, então é o seguinte, vou fazer agora tudo uma vez só. Não, calma, a gente até brinca, né? Quando a gente reencarna, aí vendo todo o nosso planejamento, e aí, olha, eu quero fazer isso. Aí vem nosso mentor, calma, meu filho, olha só, vem cá, é o seguinte, dessa lista aqui de 100 itens, quer ficar apenas com o primeiro, que já vai ser muita coisa? Né? Então, a gente tem que também conhecer isso, porque a coragem está em reconhecer qual é a minha possibilidade hoje real, qual é o meu limite agora hoje. O meu limite para amanhã é infinito, mas o que eu tenho de aprendizado hoje que vai me permitir dar um passo adiante. Né? Então, nós falamos sobre essa parte. Até porque essa coragem em aceitar o insucesso volta ao que a gente falou, não é de fazer. Então, eu posso ter errado e, mesmo assim, ser entregue. Então, eu posso aceitar um insucesso meu, não tem problema. Deus não vai me proibir da graça dele, do amor dele por isso. Pelo contrário, ele está ali o tempo inteiro, ele vai continuar mesmo no insucesso. Até nas nossas escolhas, nas nossas más escolhas, ele está presente. Então, é só uma questão da gente olhar e, ok, não vou mais fazer. Mas não tem problema errar, porque quando eu estou preocupada em só acertar, só fazer coisas certas, a gente volta para o ego. Quem é esse eu que quer acertar sempre? É entrega. É entrega e falar, Senhor, eu estou aqui no erro ou no acerto. Senhor, usa-me no erro e no acerto. Porque, às vezes, o que eu acho que é um erro era necessário para aquele momento. Quem vai saber? É entrega. É diferente de fazer, é entrega. E no final, com a entrega, a gente acaba fazendo, naturalmente. Jesus não pensava o que ele ia fazer, era natural para ele, ele fazia. Mas não era ele que queria fazer, ele estava entregue. Bom, logo surgem então as manifestações secundárias da coragem, como servir sem preocupação de encontrar-se bem no contexto social, de fazer o conveniente em detrimento daquilo que deve, adquirindo harmonia interior que resulta do fenômeno da consciência tranquila. Falamos direto isso da pouco. Confunde-se coragem com intemperança, agressividade, intempestividade, que são, não poucas vezes, reações do medo expresso ou escamoteado. A coragem é também terapêutica, porque estimula o trabalho, a realização de obras dignificadoras, mesmo quando as circunstâncias se fazem desfavoráveis. Porque a Aninha falou agora no final, até aquilo que eu possa considerar como grande erro pode ser um grande aprendizado. Aquilo que pode ser um erro, mesmo assim eu estou lá. Então, como falou, é que eu possa ser usado por Deus num erro, no acerto, mas que eu seja ali naquele momento, não simplesmente queira conquistar, digamos, fazeres, mas sim a conquista maior tem que ser conquista sobre nós mesmos. Né? E para terminar, nossa Kelly está um pouquinho atrasadinho, eu deixo com vocês a letra de uma música. Eu sou fã dessa cantora, não tem jeito, e ela tem, sempre em cada CD dela tem uma música de incentivo, né? Laura Pausini, e esse é do último dela, que vem a ser Il Coraggio di Andare. E como a aula sobre hoje é coragem, então deixo com vocês um pouco essa letra e convido que vocês possam ouvi-la, né? Porque nós não podemos passar aqui, por questão da transmissão ao vivo, mas a música diz mais ou menos assim: na espera de um olhar que também chega tarde, quantas vezes esse tempo nos roubou uma lembrança? No entanto, tudo passa, mesmo quando você não quer, e você se encontra com seus anos e com sonhos mais próximos. Deus, mas como se faz para encontrar a coragem de ir, mesmo quando você quer ficar? Diga-me como se faz para levantar, mesmo quando dói, e continuar. Para amarrar os sapatos e começar do zero, para lembrar que nada e ninguém pode roubar o futuro de você. É importante. Você é importante. E lembre-se de si mesmo, quando o mundo esquece você, sempre deixa um traço em um coração que passa. No entanto, tudo permanece, mesmo se você não perceber. Você pode encontrá-los nos olhos, aquelas memórias nunca escritas. Faça-se ouvir.
Então, que nós tenhamos a coragem sempre de seguir em frente, a coragem de olhar para os nossos erros, para os nossos acertos, olhar e contemplá-los, porque muitas vezes não temos coragem de aceitar o que há de bom dentro de nós, né? Que tenhamos a coragem de deixar para trás esse eu antigo, que tenhamos a coragem de assumir a nossa verdadeira natureza, que tenhamos a coragem de pegar a charrua e não olhar para trás, que tenhamos a coragem de caminhar lado a lado com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é através dele que nós chegamos a Deus. Então, deixo com vocês esta mensagem, né, sobre a questão da coragem, já preparando Você o falou nosso, tudo, não precisa nem de prece. o nosso amor. As palavras de Jesus, você precisa de prece. Pois é. Que essa coragem esteja sempre, ela está em nós, mas que nós consigamos enxergá-la em cada momento em que ela for pedida, como uma potência nossa divina que está aqui para ser utilizada. Mas temos que ter a coragem de aceitar-nos verdadeiramente e não simplesmente por palavras, mas na nossa essência. Que assim seja, e semana que vem é amor. Tum, tum, bate coração, vai ser realmente emocionante, tá? Com certeza. Quem sabe Joana não troca os caminhos e você também não acaba também estando aqui com a gente. Vamos ver. Tá bom? Amores, beijo para vocês. Até semana que vem com amor. Fiquem com essa passagem que a Joana trouxe, ou que a Jana trouxe. Joana trouxe através da Jana, de Jesus. Reflitam sobre ela em casa. Vamos ver se a gente tem coragem de seguir o caminho. Boa noite, gente.